Olá, olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a essa nossa quarta e última estação de serviços ambientais. É sempre um prazer estar aqui nas tardes de sextas-feiras, tão bem acompanhada, né? E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito dos vetos, né, que foram derrubados pelo Congresso Nacional na Lei Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, e a gente vai conversar um pouquinho também sobre as disposições finais, né, que tratam de alguns assuntos interessantes, e com isso finalizamos, né, nossas estações. Bom, pessoal, então na última estação, na terceira estação, nós chegamos a conversar sobre alguns aspectos do Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais, e nós conversamos também sobre o pagamento com relação aos serviços ambientais prestados em áreas de APP e reserva legal, né, sobre a possibilidade ou não desse pagamento ser realizado. Então, para quem perdeu essa terceira estação, acompanhe aí no perfil da PGM Ambiental, o vídeo ficou gravado, é bem interessante essa discussão. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos dos vetos, né, que vão girar em torno principalmente de questões relacionadas à governança e à transparência, tanto do programa federal como da política nacional de forma mais ampla, né? Então, foram muito festejados, né, ou muito festejadas essas duas derrubadas de veto que eu vou tratar agora com vocês, que dizem respeito ao artigo 15 e ao artigo 16, né, inicialmente, porque o artigo 15 previa um órgão, né, colegiado e também paritário, com participação de representantes do poder público, do setor produtivo e da sociedade civil, né, com diversas finalidades bastante importantes, dentre as quais estabelecer as prioridades, as áreas prioritárias para receber recursos, né, do programa federal. Mas não só isso, né? Também esse órgão colegiado, de acordo com a previsão da lei, tem outras funções, tem a função de monitorar a regularidade dos serviços prestados, tem a função de debater a aplicação de recursos, né, o plano anual de aplicação desses recursos federais, para, enfim, verificar, né, se estão de acordo com as prioridades, se estabelecem ali regras que são aquelas previstas no plano originário, no plano inicial, né? Uma questão muito interessante que é a atribuição desse órgão colegiado e que voltou, né, a norma com a derrubada dos vetos agora em março, é justamente a finalidade de avaliar e monitorar não só a execução dos contratos, né, e das atividades previstas que dão ensejo ao recebimento do pagamento pelos serviços ambientais, mas também discutir e aprimorar a questão do cálculo dos valores dos pagamentos, a questão das métricas, né, indicadores, para que isso possa ser feito de maneira mais equitativa possível e mais correta possível, né, que, como eu falei para vocês, é uma das grandes discussões a respeito do pagamento por serviços ambientais de forma mais ampla, justamente gira em torno de como estabelecer um critério para pagar, né, e de indicadores para medir se aquele critério estabelecido foi alcançado. Então, realmente é bastante comemorada o retorno, digamos assim, do artigo 15, né, que trata desse órgão deliberativo colegiado e com participação paritária, e que, a rigor, é uma estrutura, né, que a gente encontra na maioria dos programas municipais. Por exemplo, o programa que nós temos aqui em Rio Verde, né, que é o Produtor de Águas, é um programa institucionalizado desde 2011, né, ele conta exatamente com um órgão muito semelhante a esse contido no artigo 15, que vai justamente ter participação paritária, né, da sociedade civil, do setor produtivo e do poder público, com vistas a monitorar e melhorar, né, tanto a qualidade dos serviços, mas também melhorar os aspectos de indicadores e efetivamente ampliar a qualidade ambiental, né, que é o que se espera com programas e projetos desse tipo que pagam pelos serviços. Então, o artigo 15 ter retornado, né, ao texto da lei é motivo, sim, de bastante entusiasmo, né? E o artigo 16, né, o artigo 16 que trata do cadastro nacional de pagamento por serviços ambientais, também é uma métrica muito importante para o próprio controle social, né, e para verificar se estão sendo realmente priorizadas as áreas e ações definidas na norma, e se de fato existe
um equilíbrio nos critérios para pagamento, né? Então o cadastro nacional ele é muito interessante sob essa perspectiva e ele prevê na norma, no mínimo, que todo contrato celebrado no programa federal, né, para que sejam pagos serviços ambientais, obrigatoriamente precisa estar cadastrados, precisa estar cadastrado, melhor dizendo, no cadastro nacional, mas também diz que esse cadastro nacional vai servir como um verdadeiro banco de dados, né, e vai receber informações de programas e projetos que forem institucionalizados e que forem celebrados no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, de fato, é um registro, né, de acesso tanto aos gestores para fins de melhoria das políticas públicas, como um cadastro que visa acompanhamento, né, da implementação desses projetos e até uma fiscalização por parte da sociedade, né? Eu vejo com bons olhos sempre que são criadas iniciativas para cadastro que tem a abertura para acesso à informação do cidadão, né? Porque em tempos de recursos escassos, enfim, de orçamentos bastante apertados em razão, principalmente da crise sanitária que acabou exacerbando outras crises, né, de cunho social, é importante a gente ter aliados para fiscalizar se efetivamente aquilo que está ali registrado tem sido efetivado, né? Se de fato aquela pessoa, enfim, aquele provedor está realmente prestando serviços ambientais de acordo com o contrato, se existe uma fiscalização efetiva por parte do poder público e por parte do órgão, né, paritário. Então eu vejo com muitos bons olhos por quem insere a comunidade, né, no processo de fiscalização, de monitoramento dessas ações e inclusive com relação a própria participação, porque como a lei prevê que a cada 4 anos devam ser rediscutidas, né, as bases do programa, essa participação pode contribuir, né, para esses momentos de diálogo com a sociedade. E para além de ter uma função educativa também, pedagógica, né, que é, enfim, de acompanhar a evolução das melhorias de qualidade de ar, enfim, melhoria na qualidade da água, a depender do tipo de ação que é contemplada por esse programa ou projeto de pagamento por serviços ambientais, né? Além desses dois artigos, artigo 5º e 16, que voltaram, né, com força e são bastante festejados em razão da derrubada parcial dos vetos do presidente, tem uma questão também que foi objeto de veto e que retornou, que é a possibilidade de pagamento por serviços ambientais em unidades de conservação, né? Ela era um parágrafo do artigo 8º que havia sido vetado, mas que voltou, né? Então o parágrafo 1º do artigo 8º também tinha sido objeto de veto e foi derrubado o veto, que vai dizer, né, que os recursos decorrentes do pagamento por serviços ambientais pela conservação de vegetação nativa em unidades de conservação serão aplicados pelo órgão ambiental competente em atividades de regularização fundiária, elaboração, atualização, implementação do plano de manejo, fiscalização e monitoramento, manejo sustentável da biodiversidade e outras vinculadas à própria unidade. É consultado, se for o caso de unidade de conservação de uso sustentável, o conselho deliberativo, né, da própria unidade, que vai, enfim, decidir, né, sobre a destinação desses recursos. Essa questão da possibilidade de pagamento por serviços ambientais em unidades de conservação também é uma questão um pouco debatida, né, com mais cautela, pelos estudiosos do tema, porque a gente tem que acompanhar de perto de que forma isso vai ser implementado, né, ficar de olho na regulamentação e na efetivação dessa previsão. Porque a rigor também, unidades de conservação, elas têm, né, uma legislação própria, e a depender da espécie, do tipo de unidade de conservação, existem obrigações bastante rígidas com relação à manutenção, por exemplo, de vegetação, né? Então fica aí um pouco em dúvida de que forma essa possibilidade de pagamento por serviços ambientais dentro de unidades de conservação, em alguns casos, será implementada, né? A gente precisa ficar de olho nisso. Então, é uma expectativa
que essa derrubada aí parcial do veto com relação a essa possibilidade de pagamento em unidades de conservação gerou de forma ampla, né, em todos aqueles que têm acompanhado e que são estudiosos do tema dos serviços ambientais e do pagamento por serviços ambientais, né. Temos que ficar de olho porque ainda existem outros artigos vetados que estão sendo debatidos, né, para fins de derrubada no Congresso, que são aqueles relacionados a incentivos fiscais. Então, os artigos 17 a 19 da lei, eles permanecem vetados, mas estão sendo debatidos no Congresso e eles previam, né, a possibilidade de incentivos fiscais, combinando esses incentivos com a legislação ou com a política nacional de pagamento por serviços ambientais, né? Também é um expediente que já é utilizado por algumas leis, enfim, estaduais e até municipais, né? É um incentivo fiscal para aqueles que ampliem, digamos assim, o cumprimento da norma, por exemplo, de uso do solo em termos de maior área de drenagem, ou que utilizem mecanismos sustentáveis de edificação, né, e de construção. Então, esses artigos do 17 ao 19, que foram vetados, também geram essa expectativa em todos, né? Existe uma expectativa de que eles venham possivelmente a ser derrubados, então temos que acompanhar ainda. Tá? E por fim, nas disposições finais, né, até sendo redundante, a norma vai fazer aqui um apanhado e ela vai, enfim, se cruzar com outras normas importantes, né, não só da temática ambiental. Então vale a pena comentar, porque às vezes pode ser o caso de termos um colega, algum seguidor aqui, alguém que nos acompanha na página do PG Ambiental que tem interesse nesse outro tema que acabou sendo cruzado aqui com a lei da Política Nacional do Pagamento por Serviços Ambientais, né? Então, primeiro ela vai prever a possibilidade de celebração de convênios pela União com os demais entes federados, né, com estados, com o Distrito Federal, com os municípios, ou com entidades, né, com pessoas jurídicas que integram a administração pública indireta, aí ela deixa em aberto, né, então penso que seja de todos os entes federativos, e também abre a possibilidade do estabelecimento de termos de parceria com os OCIPs, né? Não vejo por que não também de repente com as OSCs, né, Organizações da Sociedade Civil, que são regidas pela Lei 13.019, mas a lei fala em OCIPs especificamente. Bom, um outro tema interessante, né, que vem contemplado aqui nessas exposições finais é com relação a pagamento por serviços ambientais que tenham relação com a preservação ou, enfim, melhoria da quantidade e qualidade da água, né? O artigo 21 vai dizer que as receitas oriundas da cobrança pelo uso de recursos hídricos, que tem previsão expressa na Política Nacional de Recursos Hídricos, né, na Lei 9433 de 97, que elas podem ser destinadas para ação ou ações de pagamentos por serviços ambientais que promovam a melhoria da conservação dos recursos hídricos, né? E que para que esses recursos oriundos da cobrança pelo uso da água sejam utilizados para pagamento dos serviços ambientais, prevê especificamente a necessidade de participação do Comitê de Bacia Hidrográfica, né, daquela bacia especificamente, que enfim, é responsável pela governança da água, é um dos órgãos, né, que integram a estrutura que vai ser responsável pela governança da água. Então, bem lembrado aqui, né, é bem pedagógica a norma nesse sentido, que já traz essa possibilidade de forma bastante expressa aqui no texto normativo. Também tem uma situação interessante, né, com relação a alguns contratos de pagamento por serviços ambientais, que a lei vai tratar aqui no artigo 22, né? Ela vai dizer que quando esses contratos se referirem ou à conservação ou à restauração de vegetação nativa em imóveis particulares, né, ou mesmo a adoção ou manutenção de determinadas práticas agrícolas, por exemplo, agroflorestais, que nesse caso essas obrigações têm natureza propter rem, né, elas acompanham o imóvel independentemente de quem seja o seu titular ou o seu possuidor. Nesse caso, existe a previsão, né, e aí vai ter um cruzamento com a lei de registros públicos, que esse contrato tem que estar averbado no registro da matrícula do imóvel. Interessante também, né, bem
bem pedagógica a norma nesse sentido, para assegurar, quando for o caso de uma obrigação contraída por um contrato de pagamento por serviços ambientais de natureza própria terreno, que qualquer adquirente, enfim, qualquer terceiro interessado tem acesso a essa informação, né, e o contrato deve, ou as obrigações assumidas por esse contrato devem ser mantidas por eventuais novos proprietários, né, pelos futuros adquirentes. Então, bastante importante também essa previsão. Bom, no mais, ela faz alguns cruzamentos interessantes, né? Então, ela faz ali no final o cruzamento com a lei da Seguridade Social, né? E vai dizer que não desconfigura a característica de segurado, o fato de uma pessoa participar de programas ou ações de pagamentos por serviços ambientais, né? Depois, na sequência, ela vai tratar também da questão da reforma agrária, né? E ela vai acrescentar ali um dispositivo que vai dizer que as áreas que forem objeto, né, remanescentes de vegetação nativa, conservadas ou, enfim, que estejam ali objeto de um contrato, de um programa de pagamento por serviços ambientais, ainda que elas não tenham sido protegidas dentro do percentual de reserva legal, ou que não sejam classificadas como APP, ainda assim elas vão ser excluídas para fim do cálculo do uso racional da terra, né? Que seria um critério aí quando não é atingido para elegibilidade de um determinado imóvel para ser caracterizado como improdutivo e aí passar a ser objeto de reforma agrária. Então é interessante, né? Porque essa área, mesmo que ela seja excedente à reserva legal e que não configure área de APP, ela vai ser, se ela for uma área de vegetação nativa preservada além das métricas exigidas pela norma, né, e for contemplada com um programa desse tipo de pagamento por serviços ambientais, ela vai ser descontada do cômputo da área que deve ser calculada para fins de uso racional, para fins de cálculo de produtividade. Então também bem interessante esse alinhamento que a lei da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais fez com relação a imóveis rurais, né, que poderiam ser objeto de reforma agrária. Bom, além disso, pessoal, tem um tema bem interessante, principalmente alinhando aqui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais com o desenvolvimento urbano, né, com a questão das cidades sustentáveis, que é um tema bastante em alta e necessário de ser debatido, em especial aqui na PGM Ambiental, que, enfim, congrega os procuradores de município de forma mais ampla, em especial aqueles que atuam na temática, né, da página. Então, é interessante depois, quem atua com isso, dar uma olhada na portaria 504 de 2020, a portaria do Ministério do Meio Ambiente, né? Ela foi publicada em setembro e ela instituiu um programa que se chama Programa Cidades Mais Verdes, e junto com esse programa instituiu um cadastro ambiental urbano para fins de acompanhar, né, gerir, acompanhar a evolução da qualidade dessas áreas verdes em zona urbana. Então é interessantíssimo esse programa, né? Ele vai estabelecer aqui uma série de objetivos. Então ele tem objetivos de criar, ampliar e recuperar áreas verdes urbanas, também de promover uma maior integração entre elas, e aí em vários momentos, salvo engano, em 4 momentos, 3 ou 4 momentos, esse programa vai mencionar, né, a melhoria de serviços ecossistêmicos, que está diretamente ligada à lei da política nacional, né, e portanto é possível que haja algum tipo de destinação de verba federal para pagamento por serviços ambientais em áreas urbanas, né, visando essas áreas verdes, recuperação, manutenção, melhoria de qualidade dessas áreas verdes, e sujeita ou condiciona, melhor dizendo, os municípios para que eles recebam, né, qualquer aporte de verba financeira destinada à melhoria dessas áreas verdes urbanas, condiciona ao cadastro ambiental urbano, né, dessas áreas verdes. Então é bem interessante esse cadastro. Eu até baixei no meu celular, é interessante até da gente fazer isso, né? Ele tem duas portas de entrada. Ele tem uma porta de entrada para o cidadão e tem outra porta de entrada, que é uma porta de entrada para os gestores públicos, né? Então, os gestores públicos têm a obrigação de registrar, catalogar as áreas verdes para fins de lazer, de melhoria de condição ambiental. Toda e qualquer área verde, né, deve ser catalogada nesse cadastro ambiental urbano como condição para recebimento de verbas federais para serem aplicadas em programas voltados a essas áreas, né? E aí o cidadão tem condição de interagir com esse cadastro, né? Na página
página do Cidadão, a gente consegue buscar quais são as áreas verdes que estão na nossa cidade ou nas cidades próximas onde nós vivemos. A gente tem condição de, enfim, aportar ali informações, né? Elogiar, se for o caso, mas principalmente registrar algum tipo de desconformidade, né, com a qualidade que aquela área está cadastrada ou com a métrica dela, enfim, a localização. É bastante interessante também um outro instrumento que visa a participação mais efetiva, né, do cidadão na gestão do meio ambiente, aqui no caso especificamente em matéria do meio ambiente urbano. Tô vendo aqui colegas, de novo, sempre muito bem acompanhada, né? Daniela aqui, parabéns pelas várias lives e pelo projeto aí sobre a LGPD, né? Um prazer tê-la aqui comigo e conosco. Então esse programa das Cidades Mais é bastante interessante, né? E ele pode ser realmente uma perspectiva interessante para a aplicação de verbas voltadas à política nacional de pagamento por serviços ambientais, com transferência, né, de recursos do governo federal para municípios que, enfim, contemplem esse cadastro, mantenham esse cadastro atualizado e que tenham, né, áreas verdes aí a serem mantidas, recuperadas ou integradas para fins de melhoria de serviços ecossistêmicos. Bom, além disso, né, eu falei para vocês, então essa seria uma aplicação prática, posso vislumbrar em termos de desenvolvimento urbano e a política nacional de pagamento por serviços ambientais, né, seria a recuperação, manutenção de áreas verdes, né, para fins de melhorias da condição de microclima, para fins de melhoria com relação ao sequestro de carbono, enfim. É uma aplicação interessante, né, para pagamento por serviços ambientais. E temos a experiência do programa de produtores da água, né, ou produtores de água, que é um programa que tem um braço federal, né, na ANA, na Agência Nacional de Águas agora e de Saneamento, né, com base na atualização do marco do saneamento básico em 2020, e temos aqui o exemplo de Rio Verde, que nasceu como um programa puramente municipal, né, em 2011, e que depois foi cadastrado entre os programas que fazem parte do projeto maior da ANA, né, que visa melhorar condições de nascentes para fins de aumento de vazão de água e melhoria da qualidade de águas, né, de forma geral. E aqui em Rio Verde existe uma questão interessante, né, depois quem tiver interesse, vocês conseguem acessar a lei municipal no próprio site, né, da prefeitura, que é a lei 6.033 de 2011, né? Aqui a ação prioritária se destinou a mapear proprietários de áreas onde estivessem situadas nascentes que compõem os ribeirões aqui, fazem parte da bacia hidrográfica que abastece a maioria do uso, né, doméstico da água, então para o abastecimento de água potável da cidade. Então fez esse mapeamento, né, foram localizadas algumas nascentes, e aí a lei estabeleceu como parâmetro, e aqui é um bom exemplo de um programa de pagamento por serviços ambientais municipal que inclusive paga para preservação ou recuperação de área de APP, né, porque a lei fala na manutenção e recuperação de área de vegetação nativa no raio de 50 metros no entorno de nascentes, ou seja, é justamente o que a lei obriga, né, o proprietário a proteger. Porém, aqui nesse mapeamento se verificou que muitas dessas nascentes estavam em áreas de pequenas e médias propriedades, muitas delas trabalhadas pelo agricultor familiar, né, pela família dos agricultores, e se vislumbrou uma possibilidade de estabelecer um cálculo com base na atividade que esses produtores desempenhavam, né, que era no início ali a ideia de que fosse uma atividade de gado leiteiro, mas depois se converteu isso porque se percebeu que muitos acabaram mudando para a cultura de soja, e se fez um cálculo, né, com relação a quadrantes recuperados. Então a norma ela faz um raio de 50, ela faz um desenho, né, traça um raio de 50 metros no entorno das nascentes que estejam nessas propriedades prioritárias, né, que são dentro da bacia hidrográfica que abastece a água potável à população da cidade. E aí se dividiu em 4 quadrantes, né, esse círculo
no raio de 50 metros, e aí estabelecemos critérios para pagamento. Então, para o proprietário, né, o produtor rural que titulariza essas áreas, para que ele possa receber pagamento por serviços ambientais, ele tem que ter mais de 50% dessa área preservados, né? E aí, conforme ele vai aumentando essa preservação, ele recebe um valor adicional, e além do valor da compensação da remuneração em dinheiro, que não é algo tão alto, né? Um valor que foi calculado com base no custo de oportunidade, né? O que ele ganharia se ele estivesse usando essa área para outro fim, que não para preservação ambiental. Então, você fez esse cálculo, né? Bom, olha, já que você vai ganhar a mesma coisa, então não plante, não deixe seu gado passar nessa área e preserve a área, porque aí você recebe, além, né, de uma remuneração proporcional aos quadrantes, né, acima de 50% que são preservados ou mantidos de vegetação nativa, você ainda recebe auxílio com relação às mudas, ao próprio cercamento da área, você recebe visitas de técnicos que vão te auxiliar em outras questões, por exemplo, a questão de resíduos de materiais de insumos, né? Então, como é que tem que lidar com embalagem, a própria questão da logística reversa de recolhimento dessas embalagens. Então existe todo um acompanhamento que não se resume apenas ao pagamento em dinheiro, né, no caso do programa aqui. E aí esse programa depois que houve esse convênio com a ANA, né, esse programa se expandiu e daí passou a também contemplar, não com dinheiro, mas com assistência técnica, com cercamento, com mudas, né, as propriedades que estavam ali ao longo do leito dos ribeirões, dos rios principais que abastecem o fornecimento de água da cidade. Então é um programa bem interessante, já tem muito tempo, né, implementado desde 2011, que vocês vão perceber que tem muitas semelhanças com as regras gerais que foram estabelecidas na Lei 14.119 para a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, né? Bom, pessoal, acho que o que eu queria compartilhar com vocês era isso. Eu fico um pouco triste, né? Afinal de contas, hoje é nosso último encontro, mas tenho certeza que foi produtivo, pelo menos para mim foi uma experiência fantástica. Conheci muitos colegas aqui em razão dessas 4 estações. Essa estação, né, essa última conversa que nós estamos tendo, ela estará também gravada na página, no perfil da PGM Ambiental. E logicamente que a PGM Ambiental não vai parar por aqui, né? Eu tenho aqui uma novidade em primeira mão, vou fazer um spoiler apenas, não tenho maiores detalhes, mas eu sei que na sequência haverá um outro projeto, né, com conversas sobre a Lindb, né, o cafezinho com a Lindb, com o Dr. Rafael lá do Rio Grande do Sul. Então, desejo muito sucesso a esse novo projeto. E oriento, né, e enfim, sugiro, recomendo que vocês acompanhem todos esses projetos aqui, porque são todos pioneiros, são todos temas bastante inovadores, né, são legislações bastante recentes. Tem o projeto da LGPD com a Dani, tem esse projeto meu que se encerra hoje com as 4 estações sobre a Lei Nacional da Política de Pagamento por Serviços Ambientais, e tem agora na sequência um tema importantíssimo também para a atuação dos advogados públicos, né, que é o tema da Lindb. Então acompanhem, fiquem de olho na página da PGM, porque nos próximos dias, né, vocês terão mais detalhes sobre o cafezinho com a Lindb. Muito obrigado, tenham todos um bom proveito, bons estudos, e precisando de qualquer informação, querendo debater qualquer tema relacionado a pagamento por serviços ambientais, fiquem à vontade para entrar em contato comigo ali no meu perfil, ou mesmo direcionar a página da PGM Ambiental, que aí eu receberei, né? Chegará ao meu contato e a gente pode, enfim, estabelecer um diálogo mais amplo, que não se restrinja só ao projeto das estações. Um bom final de semana a todos, muito obrigada e até a próxima!